ambição, luxúria, ganância. Muitos romanos seguiam na linha essas 3 regras, em busca de cada vez mais poder para seu império. No entanto, existiram momentos em que essa ambição romana prejudicou muitos homens que só queriam lutar pela sua pátria. Um destes homens é o protagonista da nossa história de hoje. Os acontecimentos do século I a.C. abalaram muito a República Romana. Tantas guerras civis e instabilidade resultaram no fim da República e o início do Império Romano. Muitas histórias são lembradas, como a revolta de Espartaco, as guerras civis e várias outras, mas a história que iremos conhecer hoje foi quase completamente esquecida e aconteceu na Espanha, onde um governador romano se revoltou contra o poder de Roma e lutou uma longa e dura guerra de guerrilha. No campo aberto, ele era tão ousado quanto qualquer comandante de seu tempo, embora, para qualquer campanha que exigisse sigilo de movimento, iniciativa repentina para tomar posições bem defendidas, ou para cruzar rios, ou operações que demandassem velocidade, enganar o inimigo e, se necessário, inventar estratagemas, possuísse habilidade comparável à do gênio. Plutarco. Sertório nasceu em Nórcia, por volta de 126 a.C. A família de Sertório fazia parte da aristocracia sabina da cidade. Seu pai morreu quando ele ainda era jovem, e sendo filho único, a sua mãe, Réia, decidiu dar a melhor educação que um garoto romano poderia ter. Segundo Plutarco, Sertório era muito próximo de sua mãe. Igual muitos outros jovens nobres, Sertório mudou-se para Roma em meio à adolescência, tentando se destacar como orador e jurista. Ele era tão bom que impressionou até mesmo o jovem Cícero, que disse que ele era o mais duro e preparado orador. Após sua carreira indistinta em Roma como jurista e orador, o jovem Sertório seguiu o caminho que a maioria que buscava glória seguia, se alistando no exército. Sua primeira campanha registrada foi sob o comando de Quinto Servilio Cepião, e terminou com a terrível derrota na Batalha de Araúzio, em 105 a.C. É dito que Sertório mostrou uma coragem incomum. Após essa derrota, Caio Mário seria o escolhido para tomar frente da guerra contra a invasão dos Cimbros e Teutões. Sertório conseguiu espionar as tribos germânicas que haviam derrotado Cepião. Após este sucesso, é bem provável que ele lutou na Grande Batalha de Águas Céstias, em 102 a.C., onde os teutões e os ambrones foram derrotados de forma decisiva. Ele provavelmente também lutou na Batalha de Vercelas, em 101 a.C., onde os cimbros foram derrotados de forma decisiva, encerrando a grande invasão alemã. Alguns anos após a Guerra Símbria, o patrono de Sertório, Caio Mário, caiu em desgraça por apoiar o demagogo Lúcio Apuleio Saturnino, e ele e Sertório tiveram que deixar Roma e ficar longe por um tempo. Sertório viajou para a Espanha ulterior e serviu como tribuno militar. Ele se destacou muito após reprimir uma revolta, e foi até mesmo premiado. Em 91 a.C., Sertório foi eleito questor e serviu na Gália Cisalpina, onde ele ficou responsável por recrutar e treinar legionários para a guerra social. Foi nesta guerra onde ele sofreu um ferimento que lhe custou um de seus olhos. Sertório usou seus ferimentos como propaganda pessoal. Ele acreditava que ter uma cicatriz no rosto tinha suas vantagens. Outros homens, dizia ele, nem sempre conseguiam levar consigo a evidência das suas realizações heróicas. Suas fichas, coroas e lanças de honra devem, em alguns momentos, ser postas de lado. Sua prova de valor permaneceu com ele em todos os momentos. Vida de Sertório, Plutarco. Quando voltou para Roma, Sertório concorreu a tribuno da plebe, mas Lúcio Cornélio Sulla, o inimigo de Mário, frustrou seus planos. São desconhecidas as razões que fizeram Sulla atrapalhar Sertório. O mais provável é porque ele havia servido sob o comando de Mário, e era considerado um aliado. Em meio a isso, Sulla e Mário estavam em desacordo, fazendo com que Sertório fosse obrigado a se opor a Sulla. Sertório, no entanto, conseguiu apoio e se tornou senador. Em 88 a.C., depois de ter sido deixado de lado pelos seus adversários políticos, Sulla marchou com as suas legiões sobre Roma e tomou a capital. Ele se vingou de seus inimigos e forçou Mário ao exílio. Sulla então deixou a Itália para travar a Primeira Guerra Mitridática contra Mitrídates VI do Ponto.
após a saída de Sula, a violência eclodiu entre os optimates, liderados pelo cônsul Cneo Otávio, e os populares, liderados pelo cônsul Lúcio Cornélio Cinna. Sertório, sendo um ex-subordinado de Mário, declarou-se a favor de Cinna e dos populares. Quando Cinna foi expulso de Roma, ele e Sertório começaram a recrutar ex-legionários, e a ganhar apoio suficiente para lhes permitir, por sua vez, marchar sobre Roma. Embora Sertório tivesse uma opinião muito ruim de Mário naquela época, ele consentiu com o retorno de seu antigo general, ao compreender que Mário veio a pedido de Cinna e não por vontade própria. Oh, sério? Aqui estava eu pensando que Mário havia decidido vir para a Itália, e então eu estava tentando decidir que bem isso traria. Mas acontece que não há nada para discutir. Afinal, você o convidou, então você tem que recebê-lo e empregá-lo. Não há dúvida sobre isso. Vida de Sertório, Plutarco. Em 87, quando Cinna marchou sobre Roma, Sertório comandou uma das divisões e travou uma batalha com tropas comandadas por Pompeu Estrabão. Depois que Otávio se rendeu às forças de Mário, Cinna e Sertório se absteve das proscrições que seus colegas comandantes praticaram. Sertório chegou ao ponto de repreender Mário e levar Cinna à moderação. Após a morte de Mário, ele aniquilou o exército de escravos de Mário, que ainda aterrorizava Roma. Os anos 87 a 84 a.C. são frequentemente descritos como passados à espera de Sula. Em meio a isso, Mário morreu em janeiro de 86, e Cinna foi assassinado em 84 a.C., linchado por suas próprias tropas. É provável que Sertório tenha se tornado pretor no ano da morte de Cinna. No retorno de Sula do Oriente em 83, a guerra civil viria à tona. Sertório foi chamado para servir nos exércitos do governo. Quando o cônsul Cipião Asiático marchou contra Sula, Sertório fazia parte de sua liderança. Sula chegou e derrotou o outro cônsul, Caio Norbano, bloqueando a estrada para Capua. Na Batalha do Monte Tifata, Sula infligiu uma derrota esmagadora a Norbano. Sula estava na mira de Cipião, entretanto, o cônsul era covarde demais para enfrentar o renomado general, então ele iniciou negociações de paz. Sertório não confiava em Sula, e aconselhou Cipião a forçar uma ação decisiva. Cipião não queria a batalha, e enviou Sertório ao cônsul Norbano, com a intenção de explicar que uma trégua havia começado, e as negociações de paz seriam feitas. Um hábil general como Sertório, fez um desvio no caminho e capturou a cidade de Suessa, que havia se aliado a Sula. Quando Sula reclamou com Cipião sobre essa quebra de confiança, ele recebeu de volta seus reféns como sinal de boa-fé. Esse comportamento de Cipião fez com que seus soldados perdessem a fé nele. Não querendo lutar contra os veteranos de Sula, e tendo um comandante covarde, eles desertaram. Cipião e seu filho foram encontrados escondidos em suas tendas, e foram levados a Sula, que os libertou após extrair a promessa de que nunca mais lutariam contra ele. Em 82, o filho de Mário, Caio Mário, o jovem, tornou-se cônsul sem ter ocupado os cargos que um candidato ao consulado deveria ter ocupado, e com a idade inconstitucional de 27 anos. Sertório, que provavelmente era o mais qualificado para o cargo, foi contra, mas sua opinião foi ignorada. Plutarco nos dá detalhes sobre esses acontecimentos. Cinna foi assassinado, e contra a vontade de Sertório, e contra a lei, o jovem Mário assumiu o consulado, enquanto homens ineficazes como Carbo, Norbano e Cipião não tiveram sucesso em impedir o avanço de Sula sobre Roma, então a causa mariana estava sendo arruinada e perdida, a covardia e a fraqueza dos generais desempenharam o seu papel, e a traição fez o resto. E não havia razão para que Sertório ficasse para ver as coisas irem de mal a pior através do julgamento inferior de homens com poder superior. Depois de ter desentendido com a liderança dos novos populares, Sertório foi enviado para a Espanha como propretor, representando a causa de Cinna e Mário na Espanha. O governador das duas províncias espanholas, Hispânia Ulterior e Hispânia Citerior, Caio Valério Flaco, não reconheceu a autoridade do general, mas Sertório tinha um exército com ele, e usou-o para assumir o controle. Ele usou sua astúcia, e rapidamente ganhou o apoio dos chefes locais, que o aceitaram como governador. Sertório se tornou muito querido pelos nativos, principalmente devido à grande redução de impostos.
Sertório conseguiu assegurar o controle das duas províncias da Espanha, ele logo buscou defender sua posição, e Júlio Salinator foi enviado para fortificar a passagem através dos Pirineus. Entretanto, as forças de Sula, sob o comando de Gaius Anius Luscus, conseguiram romper essa barreira, depois que Salinator foi traído e assassinado por Calpurnio Lanário, um de seus subordinados, que desertou para o lado de Sula. Sertório percebeu que não poderia convencer as tribos espanholas a lutar por ele, e vendo que estava em grande desvantagem numérica, ele decidiu abandonar suas províncias. 3.000 de seus seguidores mais leais o seguiram, e ele fugiu para a Mauritânia, mas não foi aceito pelos habitantes locais, que não queriam participar de sua rebelião. Ficando cada vez mais encurralado e sem escolhas, ele se juntou a um bando de piratas cilícios que saqueavam a costa espanhola. Juntos atacaram e tomaram Pitiúsa, a mais meridional das Ilhas Baleares, onde usaram como base. Luscus enviou uma frota de navios de guerra e quase uma legião completa, que expulsou Sertório e seus aliados piratas das Baleares. Os piratas desertaram e foram para a África, com a intenção de ajudar o tirano Ascalis, que queria o trono de Tingis. Sertório o seguiu até a África, ele conseguiu reunir alguns habitantes locais, que não apoiavam Ascalis, pois eles o viam como um fantoche de Sula. Sertório então derrotou os homens de Ascalis e os piratas em batalha. Depois de obter o controle de Tingis, Sertório derrotou Paxiano, um dos generais de Sula, enviado para colocar Ascalis no trono. Segundo a lenda, Anteu, filho de Poseidon e Gaia, e marido de Tinge, que deu nome a Tingis, foi sepultado na Mauritânia. Sertório mandou escavar a tumba porque queria ver o corpo de Anteu, que teria 60 covados de tamanho. Segundo Plutarco, Sertório ficou pasmo com o que viu e após realizar um sacrifício, encheu novamente o túmulo, passando a ser um dos que promoveram suas tradições e honras. O sucesso no norte de África rendeu-lhe a fama e a admiração do povo da Espanha, particularmente dos guerreiros lusitanos do oeste, que os generais romanos e os procônsules do partido de Sula tinham saqueado e oprimido. Os lusitanos, sendo novamente ameaçados por um governador sulano, pediram a Sertório para ser seu líder de guerra. Sertório decidiu aceitar a oferta lusitana e preparou o seu exército e frota para regressar à Espanha. Agora os generais de Sula conheceriam o terror, Sertório seria um incômodo muito difícil de ser derrotado, um verdadeiro general rebelde, que no seu exílio, trouxe muitos problemas para seus inimigos. Em uma noite sem lua, no ano 80 a.C., Quinto Sertório navegou com suas forças de Tingis, através do Estreito de Gibraltar de volta à Espanha. Uma pequena frota tentou detê-lo, mas ele os afastou e desembarcou seu exército na pequena cidade pesqueira de Baelo, perto dos Pilares de Hércules. Depois de receber reforços dos lusitanos, ele marchou sobre Lúcio Fufidius, o governador romano local. Na Batalha do Rio Betis, Sertório derrotou o governador e começou a consolidar o seu poder na Espanha. Corajoso, nobre e dotado de eloquência, Sertório era o homem certo para impressionar os guerreiros nativos, que ele organizou em um exército. Eles o viam como o novo Aníbal, com quem ele se parecia fisicamente, tendo apenas um olho e em habilidade militar. Ele foi um general extraordinário, que derrotou repetidamente forças muitas vezes maiores que as de sua própria força. Muitos refugiados e desertores romanos e italianos juntaram-se a ele, e com estes, e seus voluntários e mercenários espanhóis e africanos, ele derrotou completamente vários generais de Sula. Em 77 a.C., ele expulsou Quinto Cecílio Metelo Pio, procônsul da Espanha ulterior, a quem havia sido dado um comando proconsular especificamente para derrotá-lo. Em 76, depois de Sertório ter sido reforçado pelo exército rebelde de Marco Perperna, o Senado romano recorreu a dar um comando extraordinário ao jovem Cneu Pompeu, para ajudar Metelo que estava se saindo miseravelmente contra Sertório. Pompeu recrutou um grande exército entre os veteranos de seu país Sula, e marchou para a Espanha. Confiante no sucesso, ele enfrentou Sertório na Batalha de Lauron, no leste da Espanha, onde o jovem general sofreu uma grande derrota para Sertório. A virada na guerra aconteceria em 75 a.C., quando Pompeu e Metelo começaram a obter vitórias contra os subordinados de Sertório. Pompeu derrotou os legados de Sertório, Marco Perperna e Caio Herênio, na Batalha de Valentia, e Metelo derrotou Lúcio Hirtuleio na Batalha de Itálica. Sertório arruinou seu exército na Batalha de Sucro e na Batalha de Sagunto, a partir daí ele foi obrigado a ficar na defensiva.
Sertório absteve-se de travar batalhas, e voltou à guerra de guerrilha. Embora Pompeu e Metelo tivessem ganhado a iniciativa, a guerra estava longe de terminar. Sertório ainda contava com o apoio das tribos do interior e seus guerreiros ainda seguiam a sua causa. Sertório deveu parte de seu sucesso à sua prodigiosa habilidade como estadista. O seu objetivo era construir um governo estável na Espanha com o consentimento e a cooperação do povo, que desejava civilizar segundo as linhas do modelo romano. Ele estabeleceu um senado de 300 membros, provenientes de emigrantes romanos, provavelmente incluindo também alguns dos mais altos aristocratas da Espanha, e manteve um guarda-costas hispânico. Para os filhos das principais famílias nativas ele providenciou uma escola em Huesca, onde receberam educação romana e até adotaram a vestimenta e a educação dos jovens romanos. No final de suas campanhas, surgiu uma revolta dos povos nativos, e Sertório matou várias das crianças que havia mandado para a escola em Huesca, vendendo muitas outras como escravas. Segundo uma história, Sertório deu aos seus seguidores o exemplo de que, da mesma forma que o rabo de um cavalo pode ser arrancado fio a fio, mas não arrancado todo de uma vez, forças menores poderiam derrotar os exércitos romanos. Embora fosse rigoroso e severo com seus soldados, ele era atencioso com o povo em geral, e tornava seus fardos o mais leve possível. Parece claro que ele tinha um dom peculiar para despertar o entusiasmo das tribos nativas, e podemos entender como ele conseguiu usar seu famoso servo branco, presente de um dos nativos, em seu benefício. Sampanus, um dos plebeus que viviam no país, encontrou uma corça tentando escapar dos caçadores. A corça fugiu mais rápido do que ele conseguia perseguir, mas o animal havia parido recentemente. Sampanus ficou impressionado com a cor incomum do fulvo, pois era branco puro. Ele perseguiu e pegou. Acontece que Sertório estava na área, e sabia-se que ele recompensava amplamente aqueles que lhe traziam caça e produtos. Então Sampanus deu o servo a Sertório. Depois de um tempo o animal tornou-se tão manso e bem treinado, que vinha quando ele o chamava e o seguia em suas caminhadas sem se importar com a multidão e a agitação da vida no acampamento. Eventualmente, ocorreu-lhe que os bárbaros caíam facilmente na superstição, então ele começou a dar ao servo um significado religioso. Ele anunciou que a corça havia sido enviada pela deusa Diana, e afirmou solenemente que através da corça ela lhe revelou informações ocultas. Ele ajudou a ideia com vários truques. Se ele ouvisse falar de um ataque inimigo em seu território, ou de uma tentativa de subverter uma cidade de sua lealdade a ele, ele alegaria que o servo lhe contará isso em um sonho, e diria a seus homens para se prepararem. Ou quando seus comandantes lhe enviavam mensagens de vitória, ele escondia o mensageiro e trazia para fora o servo branco usando guirlandas comemorativas. Ele sacrificaria aos deuses e diria aos seus homens para comemorarem, porque logo ouviriam que algo de bom havia acontecido. Por meio de tais estratagemas, ele convenceu seu povo de que recebia apoio do poder divino. Isso fez com que Sertório ganhasse cada vez mais apoio entre os bárbaros, fazendo com que sua causa continuasse viva, pois era muito difícil lutar contra as profissionais legiões romanas usando apenas alguns rebeldes. Quanto mais reforços ele recebesse, melhor seria para ele. Por 6 anos, Sertório dominou a Espanha. Em 76 a.C., o reforço de Marco Perperna foi muito importante, pois ele estava acompanhado de aristocratas romanos e italianos, além de um considerável exército de estilo romano de 53 coortes. O reforço de Perperna foi muito importante, no entanto, a chegada de Pompeu mudou o rumo da guerra. Pompeu e Metelo fariam de tudo para tentar derrotar o general rebelde, a última esperança mariana. Chamando desdenhosamente Pompeu de o cachorrinho e Metelo de a velha, Sertório provou ser mais do que páreo para seus adversários. Após a Batalha de Lauro, onde ele derrotou Pompeu e massacrou parte de seu exército, Sertório arrasou a cidade, provando que Pompeu e Metelo não poderiam proteger seus aliados. Em 75 a.C., Pompeu e Metelo retornaram. Pompeu derrotou os legados de Sertório, Errenius e Perperna, na Batalha de Valentia, e Metelo foi capaz de esmagar outro exército sertoriano, quando derrotou Irtuleio na Batalha de Itálica. A chegada de Pompeu se mostrou um sucesso para Roma, no entanto, a experiência de Sertório era algo que o jovem general ainda não tinha. Após a derrota de seus legados, Sertório respondeu marchando contra Pompeu e quase capturando-o na Batalha de Sucro, quando Pompeu decidiu combatê-lo sem esperar por Metelo.
Após essas batalhas, Sertório foi derrotado de forma indecisa na Batalha de Sagunto, e teve que voltar ao combate de guerrilha. O método de guerra de Sertório era tão eficaz, que Pompeu escreveu a Roma pedindo reforços, sem os quais, disse ele e Metelo seriam expulsos da Espanha. Com estes reforços, Pompeu e Metelo ganhavam vantagem, esmagando o inimigo através de uma guerra de desgaste, capturando fortaleza após fortaleza. Embora Sertório ainda conseguisse algumas vitórias, ele estava perdendo a guerra e sua autoridade sobre seus homens estava diminuindo. Como ele era um rebelde no exílio, nenhum romano queria passar para o seu lado, então, ele deveria se contentar com o máximo de nativos que conseguisse recrutar. Ele perdeu grande parte de sua perspicácia e autoridade, caindo no alcoolismo e na devassidão. Sertório se aliou novamente a piratas cilícios, que tinham bases e frotas por todo o Mediterrâneo. Nesse mesmo ponto, ele negociava com o poderoso Mitrídates VI do Ponto. Em meio a isso, ele se comunicava com os escravos insurgentes de Espartaco na Itália. Mas devido aos ciúmes entre os seus altos oficiais romanos e alguns chefes ibéricos, uma conspiração estava começando a tomar forma. Pompeu e Metelo vinham reprimindo lentamente a rebelião de Sertório. Incapazes de derrotá-lo em batalha, eles optaram pela guerra de atrito, o que funcionou contra Aníbal um século e meio antes, agora seria usado contra Sertório. Metelo sabia que a queda de Sertório significaria o fim da guerra, então ele começou a pensar em um plano. Se algum romano matasse Sertório, receberia 100 talentos de prata e 20.000 acres de terra. Se fosse um exilado, estaria livre para regressar a Roma. Isso deixou Sertório paranoico, e começou a desconfiar de sua comitiva romana. Ele também não confiava mais no seu guarda-costas romano, e o substituiu por um espanhol. A guerra não ia bem, por isso os aristocratas e senadores romanos que compunham as classes mais altas do seu domínio, ficaram descontentes com Sertório. Eles ficaram com ciúmes do poder de Sertório, e Perperna, aspirando a tomar o lugar de Sertório, encorajou esse ciúme para seus próprios fins. Os conspiradores começaram a prejudicar Sertório, oprimindo as tribos ibéricas locais em seu nome. Isto despertou descontentamento e revolta nas tribos, o que resultou num ciclo de opressão e revolta, sem que Sertório soubesse quem estava a criar tais danos. Perperna e seu companheiro conspirador convidaram Sertório para um banquete para celebrar uma suposta vitória. Embora na maioria das circunstâncias todas as festividades para as quais Sertório fosse convidado fossem conduzidas com grande propriedade, esta festa em particular era vulgar, destinada a ofender o habilidoso general e tirá-lo do sofá, e colocá-lo no meio da multidão, onde uma faca poderia ser enfiada em suas costelas sem dificuldade. Enojado, Sertório mudou de postura no sofá, com a intenção de ignorar todos eles. Isso representava um problema, pois Sertório, embora já estivesse na meia-idade, tinha uma merecida reputação de lutador habilidoso. Eles mudaram de tática. Perperna deu o sinal aos seus companheiros conspiradores, e eles correram e esfaquearam o desavisado Sertório até que ele morresse. Ao saber da morte de Sertório, alguns de seus aliados ibéricos enviaram embaixadores a Pompeu ou Metelo e fizeram as pazes. A maioria simplesmente foi para casa. Para piorar a situação para o conspirador, o testamento de Sertório nomeou Perperna como seu principal beneficiário. Já desonrado como o homem que matou seu comandante, o homem que lhe deu refúgio, Perperna também revelou ter matado seu principal benfeitor e amigo. E agora que ele estava morto, as virtudes de Sertório foram lembradas e as suas recentes atrocidades esquecidas. As pessoas geralmente ficam menos enfurecidas com aqueles que morreram, e quando não o veem mais vivo diante delas, tendem a insistir com ternura em suas virtudes. Assim foi com Sertório. A raiva contra ele de repente se transformou em afeto, e os soldados se levantaram clamorosamente em protesto contra Perperna. A República Romana Independente de Sertório na Espanha ruiu com o renovado ataque de Pompeu e Metelo, que esmagaram o exército de Perperna e eliminaram a oposição restante. Pompeu e Metelo destruíram completamente os conspiradores, pois, segundo eles, traição era algo inaceitável para um romano. Muitos historiadores descrevem a vida de Sertório como uma grande tragédia. Os talentos de Sertório foram desperdiçados, sua vida perdida, em uma luta inglória que ele não queria, não poderia vencer e não poderia escapar. Ele lutou bravamente com o que tinha em mãos,
e formou uma resistência que por anos derrotou vários generais de Roma, e além de tudo, se não fosse a inveja de seus companheiros, e a traição, é provável que a guerra duraria ainda mais. Sertório foi mais um talento romano que foi desperdiçado, poderia ter ajudado muito na expansão da República Romana, mas, as guerras civis, como sempre enfraqueceram e dividiram Roma. Sertório por alguns momentos conseguiu de certa forma, humilhar até mesmo o grande general Pompeu, fazendo ele implorar mais recursos ao Senado. Isso só mostra o quanto Sertório foi grande. Mesmo em grande desvantagem, ele conseguiu derrotar muitas vezes as forças romanas, principalmente com suas impressionantes táticas de guerrilha. Apesar de ser especialista em guerrilhas, Sertório era o melhor na guerra convencional. Mesmo com as tropas formadas em sua maioria pelos nativos treinados por ele mesmo, Pompeu e Metelo perceberam que não o venceriam decisivamente em uma grande batalha, e por isso decidiram usar a guerra de exaustão. Não podemos esquecer que Sertório estava em aliança com o rei Mitrídates VI do Ponto, através de comunicados enviados por seus aliados piratas, cujas operações abrangeram todo o Mediterrâneo. Além disso, é provável que ele estava em comunicação direta com os escravos de Espartaco na Itália, o que nos dá a impressão de que Espartaco, ao contrário da opinião popular moderna, poderia ser aliado de Sertório, que também era aliado do rei de um dos estados mais poderosos do leste. No momento da Guerra de Sertório, Roma estava lidando com uma rebelião invicta na Espanha, um poderoso império do leste, com o maior exército e marinha desde a invasão persa da Grécia vários séculos antes, pronto para invadir o oeste, além de uma rebelião de escravos na sua porta e ameaçando o seu coração pulsante. Em suma, Roma estava a lidar não apenas com uma ou duas, mas com 3 graves ameaças, todas ao mesmo tempo. Segundo algumas lendas, Sertório não seguiu com essas alianças porque ele não queria ver Roma caindo para os bárbaros. A sua guerra não era contra Roma propriamente dita, e sim com os seus inimigos, que naquele momento tomavam conta de Roma. Jamais um general romano iria querer ver sua terra sendo tomada por bárbaros, mesmo que isso custasse a sua derrota. Honra e patriotismo era algo que os romanos tinham de sobra. Não podemos nos esquecer de que ele se manteve romano, e durante todos os anos de sua guerra ele sempre seguiu as tradições romanas. É provável que ele sonhava em ser perdoado e poder voltar para sua casa, mas não tinha escolha, os seus inimigos jamais o perdoariam. É incrível pensar que ele conseguiu lutar tanto tempo longe de casa, contra um exército profissional, e mesmo sem grandes reforços e soldados profissionais, ele não foi completamente derrotado, apenas a traição fez esse grande general romano cair. Na sua opinião, a vida e as habilidades de Sertório foram desperdiçadas? Com toda certeza ele poderia usar essas habilidades em favor de Roma, e trazer grandes conquistas para a civilização romana, ao invés de uma guerra sem sentido entre romanos. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.